É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Tá rolando o mega feirão Web Motors. Se viajar já é bom, viajar com seu carro comprado com a taxa no chão é mega! A maior variedade de carros e motos para você financiar. Se é mega, é melhor. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Tá rolando o mega feirão Web Motors. Se viajar já é bom, viajar com seu carro comprado com a taxa no chão é mega! A maior variedade de carros e motos para você financiar. Se é mega, é melhor. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Tá rolando o mega feirão Web Motors. Se viajar já é bom, viajar com seu carro comprado com a taxa no chão é mega! A maior variedade de carros e motos para você financiar. Se é mega, é melhor. Web Motors. Estamos de volta e agora com a segunda parte do nosso comparativo. Onix versus Polo. Falando em termos de acabamento, esse carro tem central multimídia, esse carro tem computador de bordo, ele tem sensor crepuscular, ou seja, farol automático aqui na chave de comandos, então você pode se despreocupar em ligar e desligar o farol porque ele tem essa função. Botão de partida, chave presencial, câmera de ré, inclusive ele tem até CarPlay e Android Auto aqui na central multimídia e uma série de outras funções que um carro mais caro, que um Polo mais caro também ofereceria, que acabamento não é muito foco, até por questão de preço. Então, ó, tem plástico aqui na porta, um plástico bem simples, assim como toda a parte de cima aqui do painel. Ok, ele tem a central multimídia com tela colorida tátil, que é muito boa, e aqui na parte central aqui do painel da frente, ele tem um acabamento que imita uma fibra de carbono. É um revestimento por cima do plástico que dá para ele uma sensação um pouco mais sofisticada, uma sensação um pouco melhor do que esse plástico que a gente vê na porta. Mas todo o resto, tirando essa parte frontal do painel e da central multimídia, que tem um preto brilhante aqui, é plástico duro. Obviamente, assim como no Polo, e aí a gente já comparando a versão Track do Polo com a versão mais básica do Onix, que não é essa aqui, eles têm aqueles equipamentos básicos que um carro hoje em dia precisa ter, que a gente chama de kit dignidade. Então, ele vem com ar-condicionado, ele vem com direção elétrica e vidros elétricos dianteiros, além de travas elétricas. Isso faz parte do pacote de série do Onix mais básico e também do Polo Track. Outra coisa desse carro que eu gosto bastante do Onix é o tamanho do volante. Ele tem um tamanho convencional, mas o design do volante é bem moderno e faz com que ele tenha essa sensação de ser um pouquinho menor. Eu gosto mais do banco do Onix do que do banco do Polo. Acho ele um pouco mais confortável, as abas laterais são um pouquinho mais altas e eu me sinto melhor sentado aqui no banco do Onix do que no banco do Polo. Não que o banco do Polo seja extremamente ruim, não é isso, mas eu gostei mais do apoio do Onix lateral, ainda mais agora, por exemplo, que eu estou fazendo uma curva, então ele dá uma segurada um pouco melhor do que no do Polo. Falando um pouco sobre o Polo Track, então ele tem direção elétrica, e ele tem volante, inclusive, multifuncional, ele tem computador de bordo, o quadro de instrumentos aqui é analógico, e ele tem esse sistema de som com Bluetooth, você consegue parear o seu celular, não é uma central multimídia, é um sistema mais simples, um pouco mais antigo. Para quem lembra, antes das centrais multimídias existirem, a gente falava em One DIN e Double DIN, que eram camadas, né? O One DIN era aquele radinho fininho, como os rádios de antigamente,
e o Double Din era o que tinha 2 volumes. E esse espaço aqui, ele tem mais ou menos um Double Din, mas é só isso que ele oferece. Não tem tela colorida, não tem programação tátil, não tem nada mais além disso. Pelo menos ele também vem com um ar-condicionado aqui embaixo, um ar-condicionado bem tradicional também, tudo analógico, e 2 entradas USB-C. Falando um pouco sobre acabamento, vocês estão vendo que aqui, ó, porta é tudo plástico, volante também revestido de plástico, ele tem uma textura que imita um couro, mas é tudo plástico. E na parte central aqui do painel, que inclusive contorna a parte da central aqui onde fica o rádio e também o quadro de instrumentos, ele tem uma textura um pouquinho mais emborrachada. Aqui na parte lateral da porta ele também tem um acabamento com uma textura um pouco diferente, dá até um efeito 3D. É uma porta que tem um acabamento diferenciado só nas partes laterais. Isso não existe na parte da frente aqui do painel também, é só nas laterais de porta, onde você apoia o braço justamente, o que dá uma sensação um pouquinho melhor, mas a gente sabe que é um carro de 80 mil, tem um acabamento um pouco mais espartano do que as versões mais caras do Polo, além da versão LT que a gente está testando do Onix, que na minha percepção tem um acabamento um pouco mais sofisticado, um pouquinho melhor que esse carro aqui. Falando um pouco sobre as impressões do Onix, são pontos positivos para cá, pontos positivos para lá. Apesar dos números de potência e torque extremamente parecidos, eu sinto que esse carro é um pouquinho mais forte e um pouquinho mais ágil que o Polo Trek. E essa diferença está no peso, obviamente, e também na caixa de câmbio. O Onix tem a direção um pouquinho mais direta, um pouquinho mais leve também, e câmbio de 6 marchas. Só que isso não faz desse câmbio melhor que o câmbio da Volks, que tem só 5 marchas. Eu tenho a percepção que o carro da Volks, que o Polo, tem um câmbio um pouquinho melhor. Os dois são carros 1.0 do segmento de entrada, ambos naturalmente aspirados. São conjuntos extremamente parecidos, próximos em termos de estrutura. Como a gente disse, o Onix tem um câmbio de 6 marchas. Isso é bom para você economizar combustível na estrada, se você jogar em 6ª marcha, deixa a rotação um pouco mais baixa. Agora está aparecendo aí na tela os números oficiais de consumo do Onix, que é o carro que a gente está agora. Esses são os números divulgados pela Chevrolet e pelo Inmetro. Mostra que ele é extremamente econômico e essa é justamente a proposta. Ser um carro extremamente urbano também, compacto para você rodar no meio da cidade e que consome pouco combustível. E o Polo, quanto será que está fazendo? Bom, pessoal, agora estamos com o Polo Trek, a versão mais barata do Polo, agora vendida no Brasil. Falando um pouco sobre o motor e o câmbio, vamos lá. 1.0 3 cilindros, como vocês sabem, motor bem suficiente para você rodar na cidade, mas é só. Se você ligar o ar-condicionado, precisar encarar uma subida, tiver com o carro carregado ou quiser pegar uma estrada, o carro dá uma sofrida. E o Onix é um pouco mais esperto nesse sentido, justamente porque o Polo também está menos amaciado. A gente está rodando com um carro que tem quase 2.000 km, então ele está muito mais novo. O câmbio é muito preciso, os engates são muito fáceis. Como eu disse, não que o câmbio do Onix seja ruim, o câmbio do Onix é muito bom, mas esse aqui é uma das referências que existe dentro desse segmento. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse comparativo. Lembrando que a gente está aqui do lado de 2 ótimas opções dentro do segmento de hatches compactos no Brasil, dentro também dessa nova realidade financeira. Polo Trek, o novo carro mais barato da Volks, substituto do Gol, super completinho, bem tecnológico e moderno, com a plataforma nova MQB. E aqui do meu lado o Onix LT, que é um pouquinho mais caro que o Polo Trek, é verdade, tem mais equipamentos e também tem a mesma proposta de ser econômico e super utilizável na cidade. Espero que vocês tenham curtido esse comparativo. Mais uma vez eu agradeço a sua presença e eu te vejo na próxima. O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem o próximo encontro semana que vem. E olha só, se você quiser ver mais lançamentos, já sabe, né? Tem sempre novidade também do mundo automotivo. Dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. E tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Pessoal, a gente tem encontro marcado semana que vem, hein? Combinado? Tchau!